Charton Badio, Boa seja muito noite. bem-vindo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Bem, deixa eu fazer a apresentação, então, do Charton Badio. Ele que já tem mais de 30 anos aí de experiência nessa carreira. Ele é autor de mais de 30 livros, né, de PNL, também de investimentos. Ele é pioneiro aqui no Brasil em programação neurolinguística, é palestrante internacional. E eu vou começar já, Charton, falando uma palavra que é muito familiar para você. Seja muito bem-vindo e shalom. Shalom. Que bom, que bom. É muito prazer estar aqui contigo, estar aqui com o teu público e te rever, mesmo que virtualmente. É uma pessoa que eu criei um carinho muito grande quando te conheci pessoalmente aí na tua cidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha. Para fechar todo esse currículo, eu tive também a oportunidade de ter o Charton como meu professor de programação neurolinguística. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar desse termo, desse universo. E a gente teve uma imersão de uma semana inteira. Foi bem puxado, foi bem aperreado, como diz o maranhense. Mas foi enriquecedor, a gente estava falando sobre isso. E foi assim, um divisor de água, sem dúvida alguma. E, cara, quando é que surgiu a PNL na tua vida? Como é que surgiu esse processo? Eu, lá para o início dos anos 90, na verdade, 1990, eu fui morar no Rio de Janeiro. Na época, eu era professor de artes marciais, eu fui campeão brasileiro de Kung Fu. E um amigo me convidou para ir para o Rio para trabalhar com ele numa academia que ele tinha lá. E lá eu conheci a PNL. E aí eu voltei para o Sul, para o Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, e comecei a me capacitar em PNL, abri o meu centro de formação e desde então eu tô nessa, vamos dizer assim, nessa vida de levar mudança de alta qualidade para a vida das pessoas, para as organizações, enfim. Quando eu comecei com PNL, ela era muito mal falada. Até ali, 1900 vamos pegar até o ano 2000, a PNL era um bicho, principalmente assim, os conselhos de psicologia batiam muito forte, os psicólogos, porque a PNL é algo que revoluciona, né? Onde você, com alguma, vamos dizer assim, com tratamento clássico, nada contra, tem espaço, eu acho, para todo mundo, e eu acho que a área de saúde, a área de terapia, eu mesmo sou dessa área, tem muito a ganhar com a programação neurolinguística, mesmo dentro da sua atividade. Eu optei por abandonar as minhas carreiras que eu tinha, formações, e focar exclusivamente na programação neurolinguística. Então, quando eu comecei a PNL, já tinha alguns centros aqui no Brasil, muito pouco, tinha um em São Paulo e tinha um outro no Rio Grande do Sul. Eu acabei optando pelo do Rio Grande do Sul, e para mim foi uma grande escolha que eu fiz. E eu, vamos dizer assim, eu estou entre os pioneiros da programação neurolinguística aqui no Brasil. Mais de 30 anos fazendo isso, trabalhando, atuando. Das pessoas que começaram comigo, eu não conheço nenhuma que continuou, que deu prosseguimento a isso. A programação neurolinguística, João, ela é muito mais do que uma técnica terapêutica ou de comunicação, ela é um estilo de vida. Uhum. Né? Você usa a PNL no seu dia a dia. Por exemplo, para mim não tem como eu desassociar o Charton marido, o Charton empresário, o Charton pai, o Charton filho, irmão, amigo, enfim, de qualquer coisa da programação neurolinguística. Porque se ela trata de comunicação, tudo é comunicação. Né? E a forma como a gente se comunica, a gente atua e leva as coisas, sempre tem a ver com levar
vamos colocar assim, um alento para as outras pessoas, né? Então, você como um programador neurolinguista, usando a PNL, você sempre, não tem como você não, no seu dia a dia, oferir mudança, levar transformação. Porque tudo, a gente costuma dizer que o ser humano ele é um ser racional. Eu discordo muito disso. Eu acho que o ser humano é um ser emocional. Se nós fôssemos racionais, nós não teríamos tantos problemas, principalmente emocionais, como nós temos. Ansiedade, fobias, sentimentos de culpa, remorso, tantas coisas que acontecem que são emocionais e que levam a gente como se fosse uma torrente, uma tsunami, né? Então, o ser humano ele é muito emocional. E o tema que você está tratando nessa semana de criatividade é um tema que tem tudo a ver com emoções. A criatividade é um estado emocional onde você se coloca para acessar recursos que é uma somatória do teu conhecimento, do teu background. Ninguém diz assim, eu não sei nada, me tornei criativo. Não. A pessoa, pelas coisas que ela ouve, pelas coisas que ela estuda, que ela lê, que ela filtra, que ela vivencia, ela acaba tendo insights criativos de dizer, uau, é o tal do eureka. Né? Então, para mim é um prazer falar contigo sobre esses dois temas hoje aqui, falar, na verdade, três, né? Falar da PNL, mas associadas às emoções e à criatividade. Bacana. E uma surpresa, eu não sabia que tu era campeão de Kung Fu. Já faz muito tempo isso, né? Já pendurou a... Isso era quando eu era criancinha, lá em Barbacena ainda... Né? Mas eu fui sim, durante muitos anos, eu tive uma rede muito grande de academias que eu gerenciava no Rio Grande do Sul. E aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu me desfiz dela. E lá eu acabei me apaixonando, então, pela PNL e abandonei essa carreira, vamos dizer assim, mais física e adentrei a parte mais da coisa mental. Apesar que as artes marciais têm muito a ver com controle emocional, com controle da mente e tudo mais. É isso que eu ia te perguntar, porque para a criatividade tem muito do que tu pega de cada pedaço, né? A somatória, como você bem colocou, é um fato. E aí eu te pergunto, o que você trouxe então do Kung Fu para a programação neurolinguística, né? Qual foi a ponte que tu fez de conexão entre esses dois mundos? Olha, as artes marciais, indiferente da arte marcial, eu pratiquei várias artes marciais. Eu fiz judô, eu fiz karatê, vários estilos, eu fiz kung fu, vários estilos, eu fiz aikido, outras artes marciais, e eu diria assim, artes marciais também é um estilo de vida. As pessoas acham que a pessoa aprende artes marciais para virar um brigão, alguém provocador e tudo mais, né? As artes marciais, elas te ensinam você a ter controle sobre você. Muito mais do que você vencer um adversário, ela te ensina a você vencer a si mesmo. A programação neurolinguística, ela não deixa de ser isso. Muito mais do que ajudar outras pessoas, que a gente ajuda e ajuda muito. Eu tenho clientes que me procuram do mundo inteiro, eu, essa semana mesmo, fiz um atendimento de uma pessoa da Inglaterra. Né? Então, assim, a PNL, antes de ser também algo que leva essa mudança para o outro, ela é algo que provoca mudança em você. Então, infelizmente, poucas pessoas entendem verdadeiramente o que é PNL. Eu me esforço bastante para mostrar para as pessoas que PNL é muito mais do que você fazer uma técnica com alguém e resolver aquela situação problemática que ela tem. A PNL é você estar constantemente se percebendo a si para você poder perceber o outro.
Então, quando há essa múltipla percepção, você se torna, vamos colocar aqui, já que é o nosso tema aqui, você se torna mais criativo para lidar com o outro ser humano. Sim. Porque nenhum ser humano é igual. Por exemplo, se eu pegar 100 casos de pessoas com fobia para resolver, nenhuma dessas pessoas vai ter o mesmo problema fóbico. E mesmo que, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa tem fobia de avião, ela não consegue viajar de avião. E se eu pegar 100 casos assim, nenhum o processo vai ser igual. Então, você tem que ser muito criativo. E como é que você se torna criativo? Através da vivência. Quanto mais prática você tem, quanto mais estudo você tem, quanto mais você dinamiza isso, você vai criando a questão intuitiva de saber, se eu mexer nisso, em vez de eu demorar 6 meses, 1 ano para resolver o problema da pessoa, eu consigo resolver em 10, 5 minutos, às vezes 3 minutos, aquele problema. Então, isso tem muito a ver com essa somatória de conhecimentos que acabam te dando um insight. Você acaba se tornando um ser humano mais criativo, no sentido de que você tem múltiplas opções. Para mim, criatividade é isso. É você saber que você tem diversas opções para fazer a mesma coisa e dentro dessa multiplicidade de opções, você opta por aquela que vai atender melhor o seu público, o seu cliente, a sua empresa, o seu grupo, enfim, seja lá onde for que eu esteja trabalhando. Então, por exemplo, você trabalha muito com marcas, com parte de design. Não adianta oferecer para um cliente, tem essa alternativa. Na PNL, a gente costuma dizer assim, se você tiver uma única escolha, você tá com um grande problema. Se você tem 2 escolhas, você está num dilema, porque você não sabe se você pega a opção A ou B. Então, dentro da PNL, a gente tem essa visão, que você só se torna um verdadeiro ser humano quando você tem de 3 ou mais opções. Então, agora sim eu tenho escolha. Então, se eu só tenho... Vamos pegar assim, a pessoa quer casar e ela só tem uma única opção, na verdade, ela não tem opção. Só tem aquela pessoa, ou se contenta ou não casa. Se ela tem 2 pessoas em vista, ela está num dilema. Eu fico com a A ou com a B. Agora, se eu tenho 3 opções, se torna mais fácil de eu comparar, de eu achar qual é a melhor escolha entre 3. E tudo na nossa vida é assim, quanto mais opções eu tiver, mais eu consigo exercer o meu poder de escolha, de optar, de saber, não, esse caminho vai ser melhor para mim. Eu não estou dizendo que a pessoa tenha que, por favor, não me entendam errado, né? Que uma pessoa quer casar e aí ela tem que procurar 3 parceiros primeiro e ter relação com ela. E tudo. Não, eu estou falando que se você olha, se você só tem aquela opção, você fica muito, muito, muito limitado. Então, isso em tudo na vida. Se você só tem, vamos pegar assim, eu preciso de um trabalho, vamos sair da questão de casal. Eu preciso de um trabalho. Uhum. Aí aparece, só tenho uma opção de trabalhar. Uhum. Que escolha eu tenho? Eu não tenho escolha. Eu tenho que fazer aquilo porque aquilo vai me dar um dinheirinho para que eu possa sobreviver. Eu não vou conseguir viver. Então, diferente do trabalho que seja, mesmo que seja muito bem remunerado. Então, se eu tenho 2 opções meia próximas, eu fico num dilema. Eu pego a empresa A ou a empresa B? Eu atuo nessa área ou nessa outra? Então, esse dilema ele acaba causando disfunção na pessoa. Acaba criando uma tensão que, em vez de criativa, se torna uma tensão destrutiva. A pessoa ela se torna muito limitada. É interessante falar nisso, Charlton, até no campo das ideias, quando você vai buscar uma referência até para um conteúdo, quando você pega de um, fica muito cópia. Quando você pega de 2, 3, 4, 5, vira uma referência. E a construção é referência, de fato. Né?
assim, como já se diz o velho jargão, né? Nada se cria, tudo se copia. Sim. Mas se eu copiar, vamos pegar, eu achar um post do Jonathan, que post bacana, que ideia magnífica, e eu fizer igual, eu plagiei. Sim. Agora, se eu pegar uma ideia do post do Jonathan, junto com ideias de vários outros, e eu rearranjar tudo isso e criar algo novo, isso é um processo criativo. Isso. Ele sai do... Mesmo que eu tenha, vamos dizer assim, entre aspas, copiado várias coisas de diversas pessoas, eu não plagiei. Eu usei aquilo para criar algo novo, algo inovador. Perfeito, e se a perfeito. gente for ver, tudo é... O celular, por exemplo, ele é o quê? Ele é uma somatória de diversas tecnologias que alguém disse um dia. Uau, se eu botasse tudo isso junto, então eu tenho telefone, eu tenho câmera de fotografia, relógio, eu tenho filmadora, eu tenho acesso à internet, ele é um computador, eu tenho editor de texto, eu tenho leitor de PDF, eu tenho tudo dentro de um aparelhinho. Que são o quê? Múltiplas ideias que eu não, vamos pegar assim, eu não copiei nenhuma delas, mas eu combinei, rearranjei. Né? Então, esse é um processo que a PNL trabalha muito, que nós chamamos de modelagem. Você pega a excelência de alguém e você tira o que a gente chama de estrutura subjetiva, como ela pensa, como ela crê, como é que ela fala, como é que ela usa a sua fisiologia, e a gente incorpora em nós, e quando a gente vê que tem um resultado semelhante daquele gênio, você, então, tem aquilo formalizado, você consegue replicar com qualquer outra pessoa. Tá? Perfeito. Então, perfeito. É isso. Charlton, falando sobre esses inputs, né, falando sobre essa absorção que a gente faz do cérebro, aí claramente eu vou lembrar e eu gostaria que você falasse sobre esses pontos, né, que a gente absorve, né, que, se eu não me falha a memória, é o visual, o auditivo e o sinestésico, seriam esses? Isso. Discorre para a gente aí, por favor. A gente tem que entender o seguinte, Jonas. Primeira questão. Como o nosso cérebro funciona? Vamos pegar assim, vou dar um passo mais atrás. O que é programação neurolinguística? PNL. Programação vem da própria programação de computador mesmo. É uma analogia que, se um computador ele é programável, reprogramável, eu posso inserir informações nessa máquina, ou eu posso deletar informações dessa máquina. E um computador ele é mais eficiente do que outro devido aos softwares que ele tem, ou seja, os programas que ele tem, porque sem programa um computador não é nada. Você liga e ele fica lá uma telinha com um pontinho verde na tela piscando, ou branco, seja lá como for, e ele fica esperando um comando. Quando você tem um sistema operacional, por exemplo, hoje nós temos Windows 11. Então, se eu tiver lá o meu computador com o MS-DOS, que muita gente não vai nem saber o que é MS-DOS, eu estou com um programa muito defasado nessa máquina, então ela não vai conseguir nem rodar o meu Word, por exemplo, que mesmo sendo da mesma empresa que produziu. Só que eu estou usando um software muito potente com um software de base que não consegue processá-lo. A nossa mente é da mesma forma. Então, programação vem daí, de você conseguir programar as coisas. Programar o que, Charlton? O segundo nome, neurologia, o meu cérebro. Como eu consigo programar o meu cérebro, colocando nele novos softwares, retirando o software defeituoso ou consertando o software defeituoso. Então, por exemplo, já que eu falei de fobia, uma pessoa que é fóbica, uma pessoa que tem muita ansiedade, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que tem sentimento de culpa, seja lá qual for o problema, ela tem um defeito no software dela. Então,
nós adentramos dentro da cabeça da pessoa, abrimos o sistema dela, e aí, com isso, a gente consegue achar a linha de programação que precisa ser mudada. Então, você ou deleta aquela linha, ou reescreve aquela linha para que o cérebro processe melhor. E como a gente faz isso? Através do terceiro nome, linguística. Tá? O que é linguística? É a linguagem, é a sintaxe verbal de como eu falo, de como eu uso as coisas. Então, falando isso, basicamente, vamos lá. Como é que eu percebo o mundo? O meu cérebro ele não percebe as coisas como a gente está realmente percebendo. O que ele faz? O nosso cérebro tem diversas áreas, tá? E cada área ela é responsável pelo processamento de algum tipo de input. O que é o input? É o acesso que a gente tem daquela realidade que nós estamos vivendo. Uhum. Como é que esses acessos se processam? Através da visão, os nossos 5 sentidos. Da nossa audição, do nosso olfato, do paladar e da parte que a gente chama de sinestésico, a sensação e emoção. Então, quando esses inputs eles entram em nós, eles lá dentro, eles têm que ser processados em imagens, sons, sensações, o gosto e o cheiro. Então, isso é processado em cada parte do cérebro que se une através dos caminhos neurais e te dão uma informação. Isso é um celular. Essa imagem que vocês estão vendo na parte de baixo da tela do celular é o Sharton. A imagem que vocês estão vendo na parte de cima é o Jonatas. Por que da parte de cima não é o Sharton e a de baixo é o Jonatas? Porque o nosso cérebro sabe identificar isso, que vem de múltiplas partes do cérebro, ele junta e descreve aquele input num output. Sai, este é Jonatas, esse é o Sharton. Então, o mundo visual, auditivo, sinestésico, ele é muito importante por várias razões. Primeiro, porque ele me dá, quando eu ouço na parte linguística, a sintaxe do que você está falando, eu consigo perceber, porque as pessoas vão, quando elas se comunicam, ou elas vão falar algo que elas estão vendo, algo que elas estão ouvindo ou sentindo. Ela coloca isso na frase. Então, por exemplo, alguém poderia dizer assim, poxa vida, o som dessa live está muito baixo, ou o som dessa live está com muito ruído. O que ela está usando? Ela está usando um processamento auditivo. Então, eu sei que na mente dela, como fator principal, ela tem uma preferência pelos sons. Outra pessoa poderia dizer assim, mas está muito claro, está muito escuro, tem muito brilho. Então, eu entendo, ouvindo isso na sintaxe dela, que ela está processando através do mundo visual. E assim sucessivamente. Então, isso me permite ter uma comunicação mais clara, específica com aquele indivíduo e conseguir o que a gente chama de rapport. O que é rapport? É uma situação marcada por confiança, por segurança, por conforto, por empatia. Então, isso nós usamos todo dia. A gente usa conosco, numa comunicação intrapessoal, e a gente usa com os outros numa comunicação interpessoal. Então, esse processo todo, quando a gente entende como a mente de uma pessoa funciona, você se torna muito mais efetivo. Então, você melhora os relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre sócios, entre patrão e funcionários, entre os funcionários da empresa e os clientes. Você aumenta a sua eficácia em vendas, em gestão, em administração, resolução de conflitos, e por aí vai. Então, assim, é aquilo que eu falei. Quanto mais opção você tem, mais criativo em múltiplos segmentos da sua vida você se torna. E é por isso que PNL é um estilo de vida.
Porque você não usa isso só para atender uma pessoa no seu escritório, no seu consultório, na sua clínica, enfim. Então, tem médicos que usam, tem psicólogos que usam, tem gerentes que usam, tem mães que usam, tem estudantes que usam. Então, não tem um limite assim. Quem pode fazer PNL? Toda pessoa que quer melhorar a sua própria condição humana. Tá? Bacana, bacana. Falando sobre rapport, Chapman, que é essa confiança que é gerada, então a gente pode assegurar que tem pessoas que eu acho criativa, tem outras que eu não acho que são tão criativas. Mas às vezes parece estar relacionado mais com a confiança que eu dou para a pessoa do que propriamente com a pessoa. Faz sentido isso? Faz. Porque assim, nós temos que entender que nós percebemos o mundo segundo o nosso modelo. Então, tem muitas coisas que influencia a nossa uma parada, perdão, Chato. Só uma pequena pausa aqui para fazer registro aqui da entrada de Bruno Abad nessa live aqui. Acho que a gente precisa parar para dar as boas-vindas aí. Grande Bruno. Prazer ver você aí, Bruno. Então, assim, Jonas, as pessoas, ela tem alguns filtros. Tá? Quais são esses filtros? Por exemplo, o primeiro filtro de qualquer coisa que chega a nós é o filtro neurológico. Nós, todos, seres humanos, somos limitados neurologicamente. Por exemplo, eu e você, para enxergar bem, nós precisamos colocar um aparelhinho entre as orelhas e o nariz, né, apoiado no nariz, para poder enxergar melhor. Por que isso? Porque a nossa neurologia visual não é tão boa quanto, por exemplo, de uma águia. De nenhum ser humano seria tão boa quanto de uma águia. Uma águia voando a 200 metros de altura, ela olha para baixo no meio da relva e ela enxerga um ratão lá. Uhum. Ela está sobrevoando um lago e ela sabe que lá tem um peixe. Enquanto o pescador está lá com a vara, de repente, lá no outro canto não está enxergando peixe. Aí a águia vem, desce, dá o bote e leva o peixão para o ninho dela. Então, neurologicamente, nós temos uma frequência que a gente consegue observar a luz que se transforma em cores e imagens. Nós temos uma frequência que é auditível. Acima dela, de determinado ponto, nós não conseguimos ouvir e abaixo também não. Por exemplo, um apito de cachorro, o cachorro fica louco, mas você não ouve nada. Você fica soprando aquilo e não está saindo som nenhum. Uma cachorrada da vizinhança inteira fica doido. Né? Por quê? Porque é um som muito baixo que você não consegue ouvir, mas o ouvido do cão, aquilo é muito alto. A outra coisa que nos atrapalha nessa interpretação, nesse julgamento, é que nós todos temos filtros que são chamados de filtros sociais. O que são os filtros sociais? A minha religião, infelizmente, atrapalha muita gente. Né? Então, se eu sou judeu, e eu sou judeu, aí então, não que eu faça isso, mas vamos supor, então eu não gosto do católico, eu não gosto do protestante, e assim por diante. Tem muita gente que pensa assim. Aí o protestante não gosta do católico, não gosta do judeu, não gosta do muçulmano, o muçulmano não gosta de ninguém, e assim sucessivamente. Então, é um filtro social, é um dos filtros sociais. Eu sou gremista, você é colorado, briga, né? Você não é do mesmo time que eu. Eu sou de direita, você é de esquerda, briga. Por quê? Porque socialmente esse filtro social me faz te enxergar. Poxa vida, eu sou gremista, eu sou de direita, eu sou da classe alta, tenho educação fora do país. Aí outra pessoa é de esquerda, é colorado, tem uma situação financeira precária, nem estudo tem, fez até a 4ª, 5ª série só. Então eu acabo julgando aquela pessoa por ela não estar no mesmo nível que eu. E aí tem o terceiro, que são as restrições individuais. A maneira como eu fui criado. E aqui entra muita coisa assim.
Tem gente que não vai acontecer nada com esse estalo, mas tem gente que vai se assustar, tem gente que vai se lembrar de uma vez que ouviu isso e doeu lá atrás, né? E vai interpretar diferente a mesma situação. É como quando você tem os... A gente estava na escola, nos bancos escolares, e a professora dizia assim, deixa eu ver para quem eu vou fazer a pergunta. Tinha uns que se encolhiam, tinha outros que ficavam eu, e tinha outros que não estavam nem aí, estavam fazendo outra coisa, não queriam nem saber. Por que a mesma informação, deixa eu ver quem eu vou fazer a pergunta, muda de pessoa para pessoa? Por causa dos filtros individuais, por causa das restrições neurológicas, sociais que ela tem. Então, quando eu tenho tudo isso, e eu sei que a minha mente generaliza, distorce e deleta a informação, eu olho para a pessoa e eu digo para essa pessoa não é tão criativa, essa pessoa não é tão especial, eu não quero conviver com essa pessoa. E, de repente, eu estou deixando uma pessoa maravilhosa de lado, que eu poderia ter um relacionamento de amizade, de repente até se tornar um sócio, um grande investidor meu, porque eu julgo aquilo pelas minhas próprias referências. Tá? Então, isso se torna um fator muito limitante. Nós temos até aquele ditado que diz assim que você nunca tem uma segunda forma de você causar uma boa primeira impressão. Só que muitas vezes a gente não tem uma boa impressão no primeiro momento, mas se a gente começa a conviver com aquela pessoa, a gente diz assim, uau, como eu me enganei no meu julgamento prévio. Que se eu tivesse ter estado com ela desde o princípio, a minha vida já estaria num outro patamar. Eu teria agregado muito valor na minha vida, na financeira, social, seja lá o que for. Então, isso é muito perigoso, esse julgamento. Então, a PNL, por isso que eu digo, ela é um estilo de vida, ela nos ensina a não julgar. Então, por exemplo, para mim é indiferente você chegar a achar que eu tenho um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. Gente, isso aí para mim não serve para nada. O que é um transtorno obsessivo compulsivo? Então, eu não trato o problema. Eu quero saber o que o Jonatas quer. Eu não quero saber o que ele tem. E isso foi o que causou um grande atrito com a psicologia. Porque a psicologia ela lida com o problema. O médico ele atende o problema. E a PNL ela não atende o problema. Um consultor, ele atende o problema da empresa. Então, a PNL não. A PNL quer saber assim, ok, empresa, o que você quer? Eu quero aumentar o meu faturamento. Ok, fulano, o que você quer? Vamos pegar que ela tenha lá, foi diagnosticada por um psiquiatra, seja lá o que for. Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. Não me interessa isso. O que tu quer? Eu não quero ter transtorno. Não, isso é o que tu não quer. O que você quer? Eu quero viver uma vida boa, ter bons relacionamentos, poder fazer minhas atividades sem me preocupar. Então, é isso que nós damos. Aí você diz assim, Charto, mas então tu não tirou o problema dela. Claro que não. Porque a gente não tira problemas, a gente dá alternativas para a pessoa. Entende? Então, quando você tem alternativa, por que eu vou voltar? Por exemplo, a pessoa me procura. Esses dias me procuraram para mim ajudar ela a parar de fumar. Eu não trabalhei com fumo com ela. Porque o fumar é o que ela não quer. O que você quer? Eu quero ter uma vida assim, assada, ok, eu vou dar essa vida para ela. Quando ela tem essa vida que ela quer, ela não precisa mais do cigarro para ter aquilo que o cigarro dava. Porque a pessoa fuma por quê? Ela quer se sentir tranquila, ela quer ter um momento de calma, ela quer ter paz, ela quer relaxar, ela quer botar o cigarrinho na boca e dar uma tragada e
sentir bem. Bom, se isso está fazendo mal para você, o que você quer? Eu quero me sentir bem. Então, se eu faço a pessoa se sentir bem, não tem mais por que usar o cigarro, ou a droga, ou o álcool, ou qualquer outra coisa. Então, é essa dinâmica que a gente funciona, que a gente atua. Por isso, ser uma pessoa criativa tem muito a ver com curiosidade, você ser curioso. Você não curioso mexeriqueiro, é diferente. Mas é curioso assim, uau, o que o Jonatas faz para ele ter tanta criatividade para fazer um vídeo, para fazer um nugget? Como é que ele usa? Como é que ele processa? Então, com essa curiosidade, eu vou ter uma conversa com você muito específica para retirar de você qual é a estrutura que faz você ser tão criativo. Vou aplicar em mim. Se eu conseguir ter um resultado bem semelhante ao teu, então eu posso agora, vamos pegar assim, comercializar isso. Alguém quer ter a criatividade do Jonathan? Eu cobro tanto para te dar em você. Eu trabalho com você 1 hora e você vai sair de uma sessão, de uma consulta tão criativo quanto o Jonatas. E aí eu vou implantar nessa pessoa, programá-la, a sua neurologia, para ela ter os acessos neurais para acessar o mesmo processo criativo que você tem. E eu faço isso como? Conversando, através da linguagem, através de uma linguagem que tem, como você falou, entendendo qual é o processo mental, visual, auditivo, sinestésico, qual é a estrutura, qual é a sequência, que é como, vamos pegar assim, infelizmente, tudo que nós compramos vem com um manualzinho, que diz lá como você liga, como desliga, como faz funcionar bem, como você faz isso, aquele outro. O ser humano, eu até hoje, pelo menos, não vi ninguém do obstetra na sala de parto tirar o bebezinho da mãe e dizer assim, só um momento que agora eu vou puxar o manualzinho para a mamãe saber criar aquela criança bem. Nós não viemos com esse manual. E aí o que acontece com um pai e com uma mãe? No princípio, eu também, quando eu fui pai pela primeira vez, era todo cauteloso, achando que aquele serzinho ia quebrar. Quando eu tive o segundo filho, eu já tirava ele para cima e pegava com a mão. Né? Não fazia isso, mas eu já percebi que aquilo não era um ser tão frágil como um cristal, alguma coisa assim, que iria quebrar. Então, por quê? Porque eu fui aprendendo. Mas só que a gente vai aprendendo com tentativa e erro. O que é a PNL? A PNL é esse manual, que quando você entende como o ser humano funciona. Que botãozinho eu tenho que apertar para a pessoa ser mais persuasiva, mais influente, mais criativa, tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, se comunicar melhor, ter um relacionamento afetivo, amoroso melhor, compreender melhor as coisas, ganhar mais dinheiro e tudo mais. Então, quando eu entendo o manual e eu vivo pelo manual, as coisas mudam. É a mesma coisa que as escrituras. Né? Eu sei que você é uma pessoa religiosa, eu também sou, você sabe disso. O que é as escrituras? É um manual de um bom viver. Se você segue aquilo, você vai ter uma vida espiritual e física extremamente em harmonia. Quando você só é aquela pessoa que lê, mas não pratica, não vivencia aquilo 24 horas por dia, a sua vida, o manual não serve para nada. Não adianta eu comprar um carro novo e no porta-luva ter um manual lá e eu nunca leio e, de repente, em 6 meses, meu carro está fundindo o motor. O carro era novo, ok. Mas você viu quanto você tinha que trocar o óleo? Qual era o óleo ideal? Qual era o combustível ideal? Que você nunca deveria deixar o tanque de combustível menos da metade dele cheio. Então, ele tem que sempre estar acima da metade do combustível para o carro render melhor, para ele funcionar melhor. Você faz troca do óleo do freio e tudo mais, do motor e tal.
Então, se eu não sei, eu estrago a máquina rápido, seja ela qual for. Se eu não sei o manual do ser humano, o que eu estrago? Eu estrago a minha vida e a vida dos outros. Por que as pessoas casa, separa, casa de novo, separa, casa de novo, separa? Por que as pessoas usam droga, vão para uma clínica, sai da clínica recuperado, usa droga, volta para a clínica? E em todas as situações. Porque não entendeu e não sabe que tem um manual e que eu preciso seguir aquele manual para que eu tenha uma vida plena, uma vida em abundância. Não adianta nada orar para Deus e aí você diz assim, como diz lá, né? O céu está de bronze, Deus não me ouve. Né? Não é que Deus não te ouve, é que você está tão perdido em si mesmo que mesmo que Deus ouça, é que nem aquela piada do português que queria ganhar na loteria. Ia todos os dias para a igreja e orava e clamava, até que um dia Deus resolveu falar com o português. Por favor, compra o bilhete, porque senão eu não posso fazer nada. Né? Então não adianta orar e não fazer a tua parte. Então eu tenho que saber que se eu quero algo, eu quero prosperar na vida. Ok, eu vou buscar a minha elevação espiritual, é importante, é uma área importante da vida, mas todo dia eu tenho que atuar para ter essa vida abundante. Né? Não tem como as coisas ser diferentes. Né? Um ponto interessante que você está colocando, Charlton, porque quando a gente fala sobre criatividade e alguém fala, eu quero ser criativo, fica um campo muito abstrato, porque de fato, o que de fato é a criatividade a não ser a aplicação de algo que você quer. Então, todo esse trabalho aqui no Instagram, de convidar pessoas, é exatamente para a gente tirar desse campo abstrato do eu quero ser criativo. Não, eu quero escrever um livro, eu quero resolver um problema, entende? Porque senão eu quero ser criativo por ser criativo, não é nada. É como você está colocando a questão do problema, se eu quero deixar de ter o problema, mas você quer o quê? Então, todo esse trabalho é exatamente com isso, quando a gente se pergunta o que eu quero? Eu quero escrever um livro. Portanto, eu preciso de criatividade para isso. Sim. Eu sou um escritor que escreve muito. Tá? Eu tenho mais de 70 livros publicados hoje. Como é que é o teu processo criativo hoje, Charlton, para escrever? Eu sou assim. Quando eu defino que eu quero escrever algo, eu defino primeiro um tema. Vou escrever sobre o quê? Tá? Eu tendo esse tema, eu entro numa coisa que se chama hiperfoco. O que é hiperfoco? É muito mais do que foco. Tá? Vamos pegar primeiro assim. O que é foco? Foco é algo que você coloca a sua atenção. Um hiperfoco é algo que você coloca a tua super atenção. Você não deixa nada te distrair. Então, por exemplo, eu tenho meu livro, pegar o livro Practitioner. Tá? Ele é um livro de mais de 700 páginas. Eu escrevi ele em menos de 40 dias. Tá? Por que isso? Porque eu entro nesse hiperfoco e eu mergulho nisso. Eu não deixo nada me desviar. Então, eu gosto muito de assistir televisão, séries, eu gosto muito de anime, eu gosto de me divertir, de curtir. Mas se eu entrei em hiperfoco, nada me tira daquilo. Então, eu já aviso, estou fazendo isso, não me perturbem. Depois a gente sai, depois a gente brinca, depois a gente faz qualquer coisa. E hiperfoco é algo que você não pode ficar muito tempo nele. Porque ele dá um desgaste físico, emocional, mental muito grande se você passar muito tempo nele. Então você tem que fazer o quê? Blocos de hiperfoco. Então você pega 7 dias, ou 5 dias, ou 3 dias, ou 1 dia, e eu vou fazer isso. Depois eu dou uma relaxada para o sistema voltar ao equilíbrio, e aí com a energia recuperada, eu entro em mais uma sessão de hiperfoco, mais 3, 4, 5 dias. E aí é assim,
é atuar intensamente, né? Extremamente focado naquilo. Então, nada te desvia de atenção. Não coloca o celular em modo avião para não receber mensagem, não ficar lá o plim, 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 toda hora de entrando mensagem, que a nossa mente ela se dispersa muito facilmente. Então, você anula qualquer coisa externa que possa te tirar do foco e você bate nisso. E aí, então, quando você está nisso, a tua mente ela acessa recursos que você nem imaginava que tinha. Ela começa a ter ideias que você nem pensava que poderia ter, porque você está imbuído. E o nosso cérebro ele é teleológico. O que é teleológico? Um bom exemplo é bélico. Aqueles mísseis que a pessoa, o sujeito aperta o botão, ele sobe, vai lá para quase saindo da estratosfera, e aí ele começa a descer, e ele chega no ponto e ele começa a desviar dos prédios, e ele vai desviando, desviando, desviando. Por que ele sabe que aquele prédio não é? Por que ele não vai reto e explode? Porque ele vai explodir algo que não é. Então ele tem um mecanismo que vai dizendo, não é esse. Ele vai indo, ele vai buscando. Daqui a pouquinho ele acha, bum. Isso é um mecanismo teleológico. O nosso cérebro é assim. Quando eu coloco algo para ele vai naquela direção. Por isso é muito importante e é muito benéfico e também muito perigoso a pessoa não saber o que ela quer. Porque se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Como eu trabalho muito com investimentos hoje, as pessoas dizem assim, Chato, eu quero mais dinheiro. Aí eu digo, quanto? Mais. Eu pego, boto a mão no bolso, se eu tiver uma moedinha de 1 centavo, eu pego e dou para ela. Tá aqui, ó. Agora você tem mais dinheiro que você tinha antes de converse comigo. Mas isso não resolve o meu problema. Bom, mas se você não sabe o que quer agora, você tem mais do que você queria. Tá? Então, a pessoa, além de saber o que ela quer, eu quero escrever um livro. Ok. Quando você vai começar e quando você vai terminar esse livro? Qual é o tema desse livro? Então, quanto tempo por dia eu vou me dedicar à pesquisa, a escrever, a formatar? Quanto tempo eu vou dedicar por dia para arrumar um editor? Se eu vou publicar ele por conta própria, fazer os orçamentos em várias editoras, quanto vai me custar publicar esse livro? Quantos exemplares eu vou querer? Então, eu posso fazer hoje um livro, posso fazer 10, 100, 1.000, 2.000, 10.000. Então, quando eu começo a estruturar, eu crio no meu cérebro um comando. Eu aciono esse míssel e ele vai em direção àquele alvo. Qual é o alvo? Eu ter o livro publicado em mãos. Então, pronto. Meu alvo está aqui, explodiu. Conquistei. Então, enquanto eu não tenho isso aqui fisicamente na minha mão, é só um sonho. Então, um sonho, tem muita gente que sonha. Mas por que elas não transformam os sonhos em realidade? Porque ela não acredita nela. Porque ela não conhece o potencial que ela tem. Não é que o Charto escreveu quase 80 livros. Eu já estou indo na beira dos 80. Eu tenho até que fazer o cálculo, porque esses dias eu já lancei mais 3. Tá? Então, assim, o Charto é um superdotado? Não tenho nada de especial que o Jonatas não tem, que quem está nos ouvindo não tem. O que nos diferencia como seres humanos é como eu uso o meu tempo, a minha estrutura criativa, porque o que pode me diferenciar? Que eu entendo muito mais como o ser humano funciona. E se eu entendo como o ser humano funciona e eu me considero um ser humano, eu também funciono assim. Então é só apertar os botãozinhos certo para que você consiga as coisas.
Então, quando você quer algo, não basta dizer assim, eu estou fazendo isso para ter subsídios para o meu livro. Ok, qual é o livro? Qual é o título? Quantas páginas vai ter? Quando eu vou lançar? Quando eu vou sair do mundo das ideias e da pesquisa para começar a abrir o computador, o editor de texto e começar a digitar esse livro? Então, essa estrutura ela é muito importante. E uma outra coisa que é muito importante também é checar o que a gente chama em PNL da ecologia. O que é a ecologia? É que tudo que você faz tem que ter 4 quesitos, que a gente chama de 4 veículos. Tem que ser fazer você se sentir bem, tem que ser... Vou pegar assim. Eu tenho que me sentir bem com aquilo que eu vou fazer. Segundo veículo, aquilo tem que ser bom para mim. Não basta eu me sentir bem, mas aquilo não ser bom para mim. Por exemplo, uma pessoa que fuma, que usa drogas, né, psicoativas, seja crack, maconha, LSD, seja qualquer coisa que for. Faz ela, não adianta dizer, a pessoa usa, fuma, bebe, usa da pornografia, seja lá o que for, faz ela se sentir bem. Então, aquilo ela faz porque ela se sente bem quando ela faz. É bom para você? Entende? Então, ela cumpre o primeiro quesito, mas o segundo já não. Então, eu estou andando num veículo que me faz sentir bem, mas está me matando. Ou está matando o meu casamento porque eu traio a minha esposa, ou está matando o meu futuro financeiro porque eu vou para um shopping e gasto em coisa que eu nem preciso. Tá? Terceiro veículo, tem que fazer bem para os outros. Que outros, Charlton? As pessoas que estão no meu convívio. Então, algo que eu faço tem que me fazer me sentir bem, tem que ser bom para mim e tem que fazer com que a minha esposa, que é mais diretamente ligada comigo, os meus filhos, que são o meu núcleo, se sintam bem também, que seja bom para eles. E o último veículo dos 4 é que isso cumpre com um bem maior. Então, se eu tenho algo que me faz me sentir bem, vamos pegar, vou escrever um livro. Tem um livro publicado que eu escrevi. Dizem que você na vida tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu já tenho filho, já plantei uma árvore, eu já escrevi mais de 70 livros. Então, eu já cumpri meu propósito de vida. Não, tem muito mais livro para escrever, muito mais árvore para plantar. Filho já chega. Já? Os netos agora, né? Então, assim, cara, me faz me sentir bem. É bom para mim? Claro que é. Eu vou estar passando a minha mensagem e ela vai ficar aí para futuras gerações. Quando eu me for, assim como hoje a gente lê livros, por exemplo, eu tenho um livro aqui de 1700 e pouco, eu gosto de comprar livros antigos, né? É um hobby que eu tenho. Tem que ter cuidado até para manusear ele, né? Mas note, um sujeito que escreveu séculos atrás um livro, nem meu pai existia, nem meu avô, nem meu bisavô existiam. Ele escreveu e hoje eu tenho a opção de ler, eu tenho condição de ler, de perceber como aquela pessoa entendia a realidade na época dela. Então, quando a gente escreve um livro, cara, lógico que faz gente, é bom para a gente, é bom para a minha família? Claro que é bom para a minha família, porque eu vou vender esse livro, eu vou ganhar royalties por ele, vai aumentar minhas finanças. Se eu aumento as minhas finanças, eu posso dar mais conforto, mais segurança para minha família, para mim mesmo. Eu posso comprar aquilo que só o dinheiro pode comprar. Né? Cumpre com bem maior? Claro, porque muitas pessoas vão se inspirar com aquilo que eu escrevi. Muitas pessoas podem até mudar de vida por aquilo que eu escrevi. Então, note, você está em algo que é extremamente ecológico. Então, quando eu faço essas perguntas num trabalho, seja com um indivíduo, com um casal, com uma família, com uma equipe, com uma empresa, e tudo isso está sim, 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 sim,
vai em frente que vai funcionar, vai vingar, vai dar certo, você vai ganhar dinheiro, você vai faturar, você vai ficar mais feliz e tudo mais. O problema é quando algo é bom para você, tá? que faz você se sentir bem, por exemplo, o cigarro, mas não é bom para você, não é boa para a tua família, porque você está transformando a tua família em fumante passivo, que é pior do que o fumante ativo, e não cumpre com bem maior nenhum. Então, o nosso desafio como agente de mudança é fazer o quê? É pegar experiências de classe, que a gente chama de classe 3 e classe 4, e transformá-la nem que seja em classe 2, e o ideal é classe 1. Né? Então, essa estrutura faz com que você tenha um leque de opções que nos diferencia. Né? E aí as coisas acontecem, a mágica acontece. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Já está aqui, ó. Está aqui anotadinho. Tudo aqui. Muito bacana. Legal. Sharp, a gente já está quase caminhando para o final, mas a gente não pode falar sobre, deixar de falar, na verdade, sobre como a PNL pode me ajudar para eu me tornar essa pessoa criativa, essa pessoa que entrega, que faz, que deixa de ter só esse sonho, até porque quem tem muito sonho e não realiza já termina tendo um problema para si, que uma hora vai explodir com tanta coisa dentro da cabeça, gera ansiedade, depressão, enfim, uma série de quesitos. Mas como a programação neurolinguística pode me ajudar hoje, então, para eu tirar daqui, do sonho, ou daqui, e colocar em execução esse projeto? Bom, a PNL ela tem uma estratégia, que é uma estratégia, um processo mental cerebral, que foi tirada de Walt Disney. Walt Disney foi considerado um dos seres humanos mais criativos que existe. Tanto que a gente vê aí, ele já faleceu, e nós temos aí os parques da Disney, que são diversos, né? Que encantam pessoas de todas as gerações. É criança, é adulto, é velhinho, todo mundo que vai para a Disney fica maravilhado com tudo aquela magia que tem. Ser criativo é ser um mago, no bom sentido. É alguém que encanta, que transforma com os seus processos. E aí a PNL estudou o Walt Disney. E ela, para quê? Para descobrir por que ele era tão criativo. E as pessoas, quando entrevistadas, elas descreviam assim: Disney parece que tem múltiplas personalidades. Tem hora que tu fala com ele é um sonhador. Ele sonha, ele fala coisas que são assim absurdo. É coisa que ninguém nem consegue imaginar o que ele está falando, né? De tão absurdo que é aquele sonho que ele tem. De repente, você está conversando com ele não tem nada de sonhador, ele é extremamente realista. Ele faz cálculos, ele faz planos, ele mensura, ele testa qualidade, ele testa recursos, quem são os stakeholders, os envolvidos, o que ele precisa, quais são os materiais, quanto tempo vai levar para fazer determinada coisa, como que tem que ser, como é que é o esboço, isso e aquele outro. Aí, de repente, você fala com ele não é nem sonhador e nem esse realista. Ele é desculpa a palavra aqui, ele é um pé no... né? Ele é um pé lá. Pô, ele é ranzinza, ele é crítico, ele detona com quase tudo que está sendo debatido. Ele se torna extremamente crítico na situação. E aí se descobriu por que Disney era tão criativo. Porque, primeiro, o que ele fazia? E todos nós fazemos isso, só que em ordens diferentes. E quando você faz em ordens diferentes, você não tem os resultados que deveria ter. Então, qual é o primeiro passo para você ser criativo? Você parar e sonhar. O que eu quero? Qual é o meu sonho? Não importa se ele é grande, se ele é absurdo, e você diz assim, em 2 anos
eu vou ser o primeiro milionário da minha família. Só que o que acontece com as pessoas? Vem o crítico. Deixa de ser babaca, deixa de ser idiota. Você sabe quem você é. Olha quem é teu pai, tua mãe, nunca tiveram nada, você não tem nem muito estudo. Como é que você quer ser milionário na vida? E aí mata o sonho. Disney não matava o sonho. Ele sonhava o que ele era depois? O realista. O que eu preciso para fazer esse sonho se tornar uma realidade? E aí ele planificava tudo o que ele precisava para ter aquele sonho real. E aí, depois de ter o plano pronto, ele criticava o plano na forma não destrutiva, mas na forma construtiva. Se fizer assim, vai dar essa falha. Se você botou o orçamento para a gráfica, para imprimir teu livro, você botou só R$ 2.500. R$ 2.500 você não consegue publicar a quantidade de livros que você tinha. Então, ele começa a criticar a ponto de você se perceber, uau, eu nem tinha notado isso. Então, como é que você se torna mais criativo? Você tem que, primeiro, colocar as peças no lugar. Eu sonho, eu analiso, eu planifico, eu me torno um engenheiro daquilo que preciso para fazer esse sonho real. E depois eu critico ou um pouco do sonho ou o plano que foi feito. Só que assim, muitas vezes você vai estar sonhando e o planejador quer entrar. Vai dizer, não dá para fazer nesse prazo. Não pode ser. Não. A gente tem que dizer para a nossa cabeça, cala a boca, você já vai ser ouvido, fica quietinho aí. O crítico entra, que besteira, como é que tu vai fazer isso? Não tem nem tecnologia para isso. Calma, fica ali no teu lugarzinho que depois vai ter a tua chance. E aí eu vou sonhar livremente. Quando eu estou no processo de planificação, o processo realista, o sonho quer adentrar e dizer, nós podíamos fazer mais isso, eu podia fazer mais aquilo, eu podia, em vez de 220 páginas, nós podíamos escrever mais isso, mais aquilo, e colocar mais um capítulo assim, outro assim. Para, o livro já está definido, vai ser assim. Depois, esse vai ser o tomo 2 do meu livro. Então, eu já vou deixar anotado lá. Ou o crítico vem para tentar destruir o plano. Tem um plano? Então, agora é o momento de criticar. Então, agora, nem o realista, nem o sonhador entra no processo da crítica. Ele simplesmente ouve. E as críticas sempre têm que ser construtiva, achando pontos falhos, não dizendo, isso está uma droga, isso não vai funcionar, isso não vai dar em nada. Não é esse tipo de crítica. Não é acabar com a tua autoestima, com o teu sonho, com os teus planos. É achar os gaps, as brechas que tem no teu plano para que as coisas consigam fluir. E, de repente, você descubra que realmente 220 páginas é muitas páginas para aquilo que eu quero escrever, ou é pouca, tem que ter 350 páginas. E isso quem vai te dizer é o crítico. Se eu não tenho conteúdo suficiente, o que é que eu volto? Eu volto a sonhar para preencher e dar para o meu público, o meu leitor, aquilo que ele realmente precisa, planifico, critico. Quando os três estão em ordem, então você tem o teu sonho verdadeiramente estruturado, criticado, vai em frente. Então, o processo criativo de Disney era esse. Seguia esse tipo de sequência e ele não permitia que a outra, vamos dizer assim, a outra personalidade dele interferisse naquela que ele estava vivendo naquele momento. Então, é uma forma que a PNL pode ajudar as pessoas. Sonhe, planeje, critique. Nessa ordem. Show. E tem a ver também com a questão como é neurolinguística, daquilo que eu acabo declarando, né? Aquilo que eu acabo deixando de palavra no meu ambiente, né? Eu ouço muito, Sharton,
onde eu vou, pessoas me mandam mensagem, eu ouço muito a frase: eu não sou criativo, não sou criativo, não sou. Eu fico tentando, não fale isso, então fale que é. Como é que é esse processo a questão dessa assim, declaração? Eu diria assim, não é nem dizer fale, não é isso ou você é. Dentro da PNL a gente tem uma situação que a gente chama de as nossas preposições, né? Os pressupostos. Então, toda vez que uma pessoa diz eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como, a pessoa colocar a palavra ainda na frente. Eu ainda não posso, eu ainda não sei como, eu ainda não tenho condição. Porque se eu digo eu não tenho condição de fazer isso, isso é definitivo, eu não tenho. E o cérebro vai replicar, porque ele aciona o mecanismo teleológico e ele diz assim, eu não tenho alvo, então eu não tenho que explodir. Então, quando eu coloco a palavra ainda na frente do não posso, não tenho, não quero, você cria uma abertura de possibilidade. Eu ainda não posso escrever um livro porque eu ainda não tenho todos os subsídios para fazer isso. Agora, é bem diferente de... Eu criei uma possibilidade, eu ainda não tenho, mas eu posso vir a ter. Se eu digo, eu não posso escrever um livro, acabou, fechou, matou o sonho, enterra, tá? Não vai conseguir. Então, a situação, muitas pessoas não conseguem as coisas na vida porque ela fecha portas. Em vez de abrir, né, bata que abre, né, a pessoa fecha a porta. Como é que eu fecho a porta? Não tenho, não posso, não sei, não vou. Então, eu ainda não vou fazer algo, eu ainda não posso, eu ainda não tenho. Então, eu criei um espaço e a mente não deixa esse espaço vazio, ela tem que completar. Então, se eu não tenho condição, vamos botar aqui, do livro, se eu não tenho ainda a condição de escrever um livro, eu abri um espaço. Que espaço? Escrever um livro. Então, agora minha mente ela vai acionar para que eu tenha os recursos para poder escrever um livro. Né? Então, essa dinâmica ela é muito importante para que a pessoa entenda que ela pode tudo. Tudo, 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 tudo. Né? Até tem um versículo que diz, né? Tudo posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Então, note, isso é uma crença que me ajuda muito a fazer as coisas quando eu sei que eu hoje não tenho. Mas se esse é o meu desejo, o desejo do meu coração, e eu vivo isso intensamente, eu mudo as coisas. As coisas começam a se tornar realidade. É muito importante isso. Então, as pessoas têm relacionamento ruim por quê? Porque eu não tenho o que fazer. Note, matei. Não, eu ainda não tenho o que fazer porque eu não sei o que fazer. Mas se eu buscar ajuda, se eu buscar ajuda num profissional de aconselhamento, se eu buscar ajuda num livro sobre relacionamentos, eu descubro algo, então agora eu já tenho o que eu posso fazer. Eu mesmo escrevi 2 livros para ajudar pessoas em relacionamentos. Um livro para quem é casado e um livro para quem é solteiro e quer buscar o seu príncipe ou princesa encantada. São processos diferentes. Por que eu não escrevi um livro só? Porque ia ter uma sessão inteira do livro falando de solteiro e uma pessoa que é casada não está em busca de uma nova relação. Ela quer melhorar a sua relação. Então, eu resolvi escrever 2 livros falando do mesmo assunto, relacionamento afetivo, amoroso, mas um para quem está em busca e o outro para quem tem, e o casamento não está lá muito legal. Então, as pessoas tendem muito assim, Jonathan, achar que
Ah, eu quero o meu príncipe encantado, a minha princesa encantada, a minha rainha na minha vida. Ok, mas se eu quero um príncipe, uma princesa, e eu sou um reles plebeu, como é que a princesa vai querer? Como é que o rei vai dizer assim, não, eu vou dar a minha filha que vai herdar o meu reino para esse reles vagabundo? Não vai. Então, quem eu tenho que me tornar? Quem é que eu tenho que me tornar para ter essa princesa? Que ser humano eu tenho que ser para que quando essa princesa me encontrar e eu encontrar ela, ela dizer assim, ah, achei o homem ou a mulher da minha vida. Né? Então as pessoas ficam muito assim, ah, eu quero Beltrano. Aí eu aprendi lá na live do Shark que você tem que pedir as coisas que você quer, tem que dar uma data, tem que fazer isso, aquele outro, tem que ser bom para mim, tem que fazer me sentir bem, tem que ser bom para as coisas, tem que cumprir com um bem maior. E vem cá, e quem é você? Será que se essa pessoa te encontrar, ela vai dizer assim, uau! Né? E nas nossas relações, e para isso você tem que ser criativo. Né? Então não adianta você querer assim, vamos pegar, eu quero uma pessoa que vai me honrar, vai me respeitar, que vai agregar valor na minha vida, que goste de cultura, de ler, de empreender, de fazer as coisas. E aí eu pego e vou numa rave tentando encontrar essa pessoa. Essa pessoa não está tendo esse tipo de interesse. Então você está procurando em lugar errado aquela princesa ou aquele príncipe. Então aonde essa pessoa que eu disse que eu queria vai estar? Aonde ela frequenta? Então, se é uma pessoa que gosta de cultura, que gosta de literatura e tudo mais, aonde eu vou encontrá-la? Numa exposição de arte, numa livraria. Entende? É diferente. Num café, ela vai estar lá sentada na mesinha, lendo um livro, tomando um cafezinho, sozinha. Então, já está me dizendo, está disponível, não tem aliança nenhuma na mão. Entende? Então, o ser criativo tem a ver com isso, de você perceber as coisas que você quer. E muitas vezes os casais, conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo a paixão, ele vai perdendo a criatividade. É sempre da mesma forma. Né? Toda vez que vai ter uma relação, é sempre do mesmo jeitinho. Dura sempre a mesma coisa. Nunca tem uma novidade. Não é criativo nisso. E aí o casamento vai se desgastando. Ah, eu já disse que amava ela lá quando eu casei, lá na frente do padre, do pastor, do rabino, do sheik, seja lá o que for. Eu não preciso mais dizer que eu a amo. Não, você não precisa mais dizer que você a ama se ela não é auditiva. Se ela é auditiva, ela quer ouvir de você que você a ama constantemente. Se ela é sinestésica, ela quer sentir o teu amor. Não precisa falar e nem mostrar. Ela quer que você a aconchegue, dê carinho, faça um cafuné, abrace, esteja perto. Já se ela é visual, ela não quer nem que você toque nela, nem que você fale que a ama. Ela quer que você demonstre. E como é que você demonstra? Fazendo uma surpresa, trazendo uma flor, dando um presente, levando ela para um jantar, levando ela para um passeio. Então, aí ela entende, ah, ele me ama. Novamente, criatividade em ação. Então, você, com isso, com a criatividade em ação, né? E note, criatividade é uma palavra composta. Cria a atividade. Então, quanto mais você criar atividades, quanto mais você criar opções, mais criativo você é. Né? Então, essa dinâmica. E aí entra na parte da PNL no assunto que nós estamos tratando aqui, emoção. Né? Você consegue lidar com as emoções melhor. Você não deixa o fogo se alastrar. Você nem permite que o fogo ele comece. Né? Você mantém acesa o fogo da paixão, né? Do querer. Note que você é casado hoje, né? Sim. É? Note assim, quando a gente namora, a gente quer estar junto. Né? A gente não vê hora de se reencontrar.
às vezes a pessoa só se encontra 3 vezes por semana quando vai na igreja e depois sai para fazer um lanchinho e é tudo que tem, porque moram longe, alguma coisa assim. Então você fica naquela ânsia de eu quero estar junto. Casei, mas já estou junto, então não preciso mais me preocupar com nada. Não, você tem que manter aquilo. Por quê? Porque foi isso que fez a pessoa gostar em você. Quando eu deixo de criar atividades que alimentam aquela relação, vai passando 1 ano, 2, 3, divórcio. Passa 10, 11, 12, 13 anos, divórcio. Por quê? Porque parou de ser criativo, parou de criar opções, atividades para levar aquilo adiante. E a mesma coisa serve para a empresa. Uma empresa ela entra no mercado extremamente inovadora, fazendo publicidade, atuando com marketing pesado e tudo mais, conquista uma boa parcela do mercado da cidade, da região, e aí ela diz assim, agora não preciso mais. As pessoas já sabem que nós somos uma empresa inovadora. E aí começa a diminuir. Diminuir, daqui a pouquinho ela fale. Então, essas lições, elas servem para tudo. Não só para casamento, para quem está buscando isso, mas para uma amizade, para um negócio, para qualquer coisa. Quando você cria opções, você cria atividades, você está sendo criativo, você controla o emocional, como nós somos seres emocionais, as pessoas se sentem bem junto do Jonatas, elas querem cada vez mais ter essa intimidade ao reino do Jonatas, e o Jonatas vai filtrando aquelas pessoas que ele quer receber no palácio. E aí a pessoa, então, é convidada para te visitar na tua casa, para ter um jantar contigo, e assim por diante. Por quê? Porque ela conquistou, ela demonstrou que ela tem os valores, as crenças ideais, a conduta a qual eu quero conviver com aquele tipo de pessoa. Se a pessoa é negativa, ranzinza, só fala de dificuldade, fica falando mal do governo A, B, C, fica falando mal de economia, que dinheiro não é difícil, não gosta de falar de dinheiro porque acha que o sujeito vai querer que ela seja balista, porque ele sabe que agora a pessoa está bem e tal. Gente, a gente tem que gostar de falar de dinheiro. Né? Vamos pegar assim, eu tenho comigo assim, se eu sou filho do Criador de tudo que existe, meu pai é rei, não é só rei, ele é rei dos reis. Como é que eu não vou gostar de falar de dinheiro? Como é que eu não vou gostar de falar de prosperar? Só que as pessoas têm medo disso. E aí o que acontece? Ela não prospera. E quando ela começa a ter prosperidade, ela regride para que... Poxa vida, se eu me tornar milionário e eu tiver R$1 milhão na minha conta, disponível, em cash, será que eu vou morar no mesmo bairro que eu moro? Será que eu vou ter o mesmo carro que eu tenho? Aí se eu comprar uma mansão, e se eu comprar um carro importado de R$500 mil, e se eu começar a ir nos melhores restaurantes da cidade, a cada 2, 3 meses eu faço uma viagem internacional, porque agora eu posso. Eu quero ficar em casa só de samba canção, pé no chão, sem camisa, o dia inteiro. Né? O que os outros vão dizer? Como ele virou snob, olha só, agora ele mora numa mansão, agora ele é convidado para ir em festa chique, ele não vem mais aqui comer o nosso espetinho. É que não cabe mais comer o espetinho. Nada contra comer o espetinho. Só que agora, se eu posso... Antes eu comia espetinho, provavelmente porque era o que eu podia pagar. Mas agora eu posso ir na melhor churrascaria da cidade. Todos os dias, e isso não vai me... Então, por que eu vou comer espetinho? Não, de repente eu posso dizer, não, eu estou com saudade de comer espetinho, eu vou lá e faço. Mas porque eu tenho escolha, Jonas. Não porque isso eu tenho que fazer porque é o que o meu dinheiro permite eu fazer. Exatamente. Entende? Então, quando você atua dessa forma,
E eu te parabenizo pelo trabalho. Você é um ser humano abençoado, tem um dom criativo muito bacana. Tá? Eu espero que as empresas aí na tua região, e até no Brasil inteiro, porque hoje não é mais só local, a gente pode atuar. Por exemplo, eu te falei, eu atendi uma pessoa da Inglaterra essa semana. Né? Uhum. Então, não tem mais o local, nós somos globais. Que as pessoas possam ver que você é uma pessoa criativa e tem condição de auxiliá-las no desenvolvimento das suas marcas, dos seus produtos, nos seus comerciais, na elaboração de uma enquete de vídeos e tudo mais, e te contratem para que você prospere e elas prosperem com a tua prosperidade também. E quanto mais elas se tornam prósperas, mais você prospere. Mas você é um ser humano muito criativo. E o bacana disso, e eu te conheci pessoalmente, você é uma pessoa humilde. Não humilde de miserável, mas humilde de espírito. Você não tem a arrogância, você não tem a prepotência. Você é uma pessoa doce, amável, se relaciona muito bem. Você tem um dom do carisma e tudo mais. Então, assim, é simplesmente deixar fluir. Lógico, fazer as coisas, continuar fazendo as coisas. E aí, quando você faz, você vive aquilo que você veio para ser, as coisas fluem, as coisas acontecem. Né? Então, uma dica aí, talvez final agora para o nosso público. Toda manhã, quando acorda, faça a pergunta assim: Universo, Deus, quais são os presentes que você tem hoje para mim? E você vai começar a se surpreender. Porque o Criador sempre tem presentes. Ele é o eterno doador. Né? E ele quer presentear. Então, é simplesmente, por que a gente não ganha presente? Porque a gente não pede. Então... E aí, o que mais temos? Não, a gente fica aqui sem palavras, cara. Muito bom, foi muito bom. E enriqueceu, sem dúvida alguma, quem está acompanhando a gente aqui ao vivo. Essa live também vai ficar salva aqui. E assim, quero, de alguma maneira, dar uma reciprocidade a tudo que você colocou. O Sharpton foi meu professor de programação neurolinguística. Eu não lembro o ano, Sharpton, acho que foi em 2011, 2012, mais ou menos. Foi por aí, a época. E assim, um divisor de águas, de fato. Conheço o Sharpton, eu sei que o que ele fala aqui não é só apenas um discurso, mas é de fato na prática, né? Vivencia também tudo isso. E assim, cara, muito obrigado por esse tempo. Eu sei que teu tempo é precioso, mas dispôs desse tempo aqui para falar junto desse assunto. Fico muito grato e eu espero em breve a gente ter novas oportunidades para falar desse e de outros assuntos. Não, quando você quiser, só me manda uma mensagem. Eu sempre acho um tempo para estar aí colaborando contigo, com o teu público. Enfim, o que precisar pode contar comigo. Tá? Qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo, se precisar de alguma coisa e tiver no meu alcance, pode contar que, podendo, a gente sempre busca auxiliar. Show de bola. Ó, quem não me segue, me siga. E quem não segue o Sharpton, siga a partir de agora para ter mais informações e novidades. Pessoal, muito obrigado quem ficou até agora. Sharpton, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, até a próxima.